Olá, eu sou o Jonathan Carter. E eu sou a Gabriela Oliva, e este é mais um Poder DataCast, o podcast do Poder 360 voltado exclusivamente ao debate de pesquisas eleitorais e de opinião pública. Por causa da alta de casos de Covid-19 e do vírus da influenza H3N2, o podcast está sendo gravado de forma remota em Brasília em 27 de janeiro de 2022. O Poder DataCast recebe neste episódio Ricardo Mariano, sociólogo e professor do Departamento de Sociologia da USP. Falaremos sobre a participação de grupos religiosos nas eleições de 2022. Obrigado a você que nos acompanha em mais um episódio do Poder DataCast. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Para começar, a jornalista Vitória Queiroz nos apresentará os principais dados do Poder Data. Pesquisa Poder Data, realizada de 16 a 18 de janeiro de 2022, mostra que Lula alcançou Bolsonaro entre os evangélicos. No primeiro turno, Bolsonaro tem 40% do eleitorado evangélico, enquanto Lula tem 36%. Em dezembro de 2021, Bolsonaro tinha 43% contra 26% do petista. Entre os católicos, Lula tem 46% das intenções de voto. Já Bolsonaro caiu 8 pontos percentuais e agora tem 21%. O Poder Data também cruzou os dados com a avaliação do trabalho de Jair Bolsonaro. A pesquisa mostrou que Bolsonaro é considerado ruim ou péssimo para 39% dos evangélicos. Entre os católicos, a avaliação negativa sobe para 60%. O levantamento ouviu 3.000 pessoas em 511 municípios nas 27 unidades da federação. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Nesse episódio, recebemos Ricardo Mariano, que é sociólogo e professor do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. Ricardo integra o projeto temático Religião, Direito e Secularismo, a reconfiguração do repertório cívico no Brasil contemporâneo. Ricardo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo ao Poder DataCast. Obrigado, eu que agradeço o convite. Ricardo, começando a nossa conversa aqui, há um tempo percebemos crescer a participação efetiva da comunidade religiosa, principalmente evangélica, no cenário político brasileiro. Como esse movimento começou? Olha, os evangélicos sempre participaram da vida política brasileira. Né? Por exemplo, no fim do século XIX, eles estavam defendendo a separação entre igreja e Estado, a laicidade do Estado brasileiro. Estamos falando do fim do século XIX. Ao longo do século XX, até a Constituinte, os evangélicos elegeram 99 deputados federais. Mas foi na Constituinte, na última Constituinte, de 1987 e 88, que os evangélicos, pela primeira vez, elegeram uma bancada evangélica. Né? Essa expressão bancada evangélica começou justamente ali na Constituinte, um grupo de 32 parlamentares, com grande proporção de assembleianos, da Assembleia de Deus, a maioria pentecostal, ou seja, 18 deputados federais já eram pentecostais, já protagonizavam, né, o ativismo político evangélico no Brasil desde meados dos anos 80, portanto. Até 82, só 5 parlamentares pentecostais haviam sido eleitos. Todos os outros 94 eram protestantes históricos, né, batistas, sobretudo presbiterianos e metodistas, né, grosso modo. E, então, os pentecostais, até final dos anos 70, defendiam o lema crente não se mete em política. Ou seja, a política era vista como algo diabólico, pecaminoso, corrupto, mundano. E na Constituinte, para a Constituinte, melhor, eles se organizaram, pelo menos várias alas, né, evangélicas se organizaram, sobretudo pentecostais, para eleger uma bancada evangélica. Né? Vigorou naquele momento a fake news, ou a teoria conspiratória e persecutória de que a Igreja Católica pretendia
se tornar a religião oficial do Estado brasileiro novamente, a fim de limitar a liberdade religiosa dos evangélicos. Então, uma das primeiras formas de mobilização para a formação da primeira bancada evangélica no Brasil foi justamente uma fake news, uma teoria conspiratória e persecutória, né, que teve efeito, sobretudo nas Assembleias de Deus. E só para não perder o gancho dessa questão das fake news, que se tornaram uma marca, né, do ativismo político evangélico, sobretudo na eleição presidencial de 2018, em apoio à candidatura Bolsonaro, a primeira eleição presidencial na redemocratização brasileira, de 89, também o voto evangélico foi fortemente impulsionado por uma outra fake news, uma outra teoria conspiratória e persecutória, de que se o Lula, né, se o candidato petista fosse eleito presidente da República, haveria uma coalizão entre o governo petista e a Igreja Católica para perseguir os evangélicos, acabar com a liberdade religiosa dos evangélicos, e seria um misto de governo comunista, católico, que colocaria os evangélicos no paredão. Ricardo, você falava sobre a participação evangélica nas eleições de 2018 e o presidente Bolsonaro foi eleito com apoio da comunidade evangélica, né? E ainda hoje ele segue fazendo declarações em consonância com esse grupo social. Como que o senhor avalia a influência da religião na política do país? Do lado da política, houve uma instrumentalização política crescente da religião, das autoridades religiosas, de valores religiosos, e do lado da religião evangélica, mas não só, a católica também, você tem todos os católicos conservadores, padres defendendo o porte de armas, por exemplo, pastores e padres bolsonaristas também defendendo, mas houve uma intensificação dessa relação, né? e dessa aliança, e isso permanece, né? Então, diferentemente das eleições presidenciais anteriores, em que os pastores se engajavam a favor ou contra um candidato ou outro, geralmente no segundo turno, ou seja, quando se definiam, né, as duas candidaturas concorrentes, desde já, ou seja, desde 2021, né, com a consolidação, né, da preferência eleitoral pelo candidato petista, de um lado, e com a consolidação à direita do candidato Bolsonaro, ainda que uma queda acentuada de popularidade nos últimos anos, né, pelo desastre, né, que foi o seu governo, e, sobretudo, a crise econômica e sanitária, a polarização, né, eleitoral envolvendo esses dirigentes evangélicos, sobretudo pentecostais, mas não só, ela começou muito mais cedo, né? Ela não vai esperar nem mesmo a oficialização das candidaturas, ela já começou em 2021, ou seja, você tem uma demonização intensa, né, do PT, do seu candidato, dos governos petistas anteriores, de políticas públicas petistas, né, também, que está sendo feito pela Rede Record Televisão, pelo Silas Malafaia, assim sucessivamente, durante todo o governo Bolsonaro e agora mais intensamente ainda, né? Então, eles não vão esperar e não esperaram a intensificação da disputa eleitoral, que geralmente se dá ali perto da eleição do primeiro turno e, sobretudo, no segundo turno. Agora não, começou muito mais cedo isso. Certo. Professor, o senhor falou sobre André Mendonça, que tomou posse como ministro do STF. Ele foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro pelo seu perfil de terrivelmente evangélico, como o chefe do executivo já mencionou algumas vezes. Qual é a importância desta indicação? Olha, tem efeitos
efeitos práticos, né, no próprio funcionamento do STF, né, à medida que você tem uma série de decisões monocráticas, né, então, uma série de processos que acabarem nas mãos do André Mendonça e que em que ele for contra por razões, inclusive religiosas ou morais, ele poderá protelar, poderá, né, cozinhar isso até dizer chega, né? Além de votar contra, né? Então, agora, tem um efeito junto aos segmentos evangélicos mais política, ideologicamente, né, comprometidos com a direita, né, que formam essa direita cristã no Brasil, que tem uma formação recente, mas que eu diria já consolidada, essa sinergia desses pastores conservadores e de direita com o governo Bolsonaro, consolidou de vez uma direita cristã no Brasil, né? Isso é algo recente, portanto, e essa direita cristã evangélica, mas também em parte católica, ela é um aporte de recursos humanos, organizacionais, religiosos, etc., considerável, né, para os partidos e candidatos de direita nas eleições próximas e vindouras, né? Então, acho que isso é importante de se levar em conta. Qual que seria a diferença da atuação e do diálogo com essa comunidade quando a gente compara, por exemplo, a atuação de pré-candidatos de esquerda e de direita, né? Como que a gente diferencia a atuação deles com o grupo religioso? Olha, de modo geral, a esmagadora maioria dos candidatos procuram estabelecer diálogo, né, com lideranças evangélicas, fazem romarias, igrejas, reuniões, etc. Isso vem sendo realizado há muito tempo, inclusive por candidatos petistas, né? Em 2010, a Dilma Rousseff, por exemplo, chegou a pregar para 5 mil pastores assembleanos no Paraná, né? Leu a Bíblia, etc. Então, essa tentativa de se aproximar e obter apoio eleitoral de lideranças evangélicas, no caso dos candidatos de esquerda, sobretudo para evitar o boicote eleitoral por parte de evangélicos, tem sido, né, tem longa data, né? Estamos falando aí de algo que vem dos anos 80, pelo menos, né? Então, todos procuram fazer isso, né? Mas quem tem sido bem sucedido na próxima eleição, né? Basicamente o Lula e o Bolsonaro, e em terceiro lugar o Sérgio Moro, né? Nem Dória, nem Ciro Gomes estão obtendo, nesse momento, apoio evangélico significativo, né? Sobretudo o Bolsonaro, em primeiro lugar, e o Lula. A pesquisa do Datafolha de meados de dezembro mostrou que o Lula já estava na frente do Bolsonaro entre os evangélicos. Então, o fato é que, assim, ao longo do último ano, reduziu bastante a oposição evangélica ao candidato petista, né? Então, e aumentou a oposição evangélica ao candidato Bolsonaro, né? Então, os principais institutos de pesquisa têm mostrado isso. Quer dizer, o Lula, primeiro, está sempre na frente, e ele foi reduzindo tanto a rejeição, né? A rejeição evangélica ao candidato Lula ainda é muito elevada, mas ele conseguiu reduzir parte dessa rejeição, mas, sobretudo, ele conseguiu obter o apoio de parcela expressiva do eleitorado evangélico, né, já para o primeiro turno, né? Então, a pesquisa do Poder Data mostra o empate técnico, né, de intenção de voto entre os evangélicos para Bolsonaro e Lula no primeiro turno, e empate de 47% no segundo turno, né? E há uma clivagem eleitoral gigantesca entre os católicos, né? Entre os católicos, Lula lidera como intenção de voto para o primeiro turno 46% contra 21% dos católicos que apoiam Bolsonaro. Então,
é mais que o dobro, né? E no segundo turno, Lula obtém 56% entre os católicos contra apenas 25%, né, que apoiam o Bolsonaro. Então, é uma polarização, uma clivagem religiosa muito grande já nessa próxima eleição, tanto no primeiro turno quanto no segundo turno. E a mesma coisa ocorre em relação à proporção de evangélicos e católicos que reprovam, né, o trabalho de Bolsonaro. Né? Quer dizer, você tem ali 39% dos evangélicos que reprovam o trabalho de Bolsonaro, consideram ruim ou péssimo, contra 60% dos católicos que consideram o trabalho de Bolsonaro ruim ou péssimo. Né? Então, e na eleição de 2018, os católicos houve um empate técnico no segundo turno, né, do eleitorado católico para Bolsonaro e para Lula. A diferença era somente 2 pontos. E já para o Haddad, né, foi 69% a favor de Bolsonaro contra 31% dos evangélicos que apoiaram o Haddad. Né? Então, foram 70% dos evangélicos votando no Bolsonaro. Agora, né, com a candidatura Lula, sem a Lava Jato nem existe mais, não haverá mais aquela polarização intensa, né, opondo o voto evangélico para o candidato de extrema-direita, em detrimento do candidato de esquerda, e também e há uma clivagem muito grande no meio católico, ou seja, os católicos se opõem, né, majoritariamente, de forma escancarada, né, ao governo Bolsonaro, e é uma minoria pequena católica que vai votar no Bolsonaro, pelo menos até o momento, em função do desastre, né, da crise econômica e sanitária, né, mas não só, uma série de outras políticas econômicas também desastrosas que prejudicaram, né, a imagem, a reputação desse governo junto ao eleitorado, né, independentemente de religião. No caso dos evangélicos, sobretudo pentecostais, eles são majoritariamente pobres. Você tem uma grande parcela, sobretudo pentecostal, que recebe até 2, 3 salários mínimos, e essa é a parcela da população mais prejudicada pelas políticas econômicas e sanitárias do governo federal. Professor, 2 comentários que o senhor fez, duas análises que o senhor fez, me chamaram a atenção. A primeira, o senhor citou os dados do Poder Data, em que o senhor bem mencionou que Bolsonaro ele empata nas intenções de voto para as eleições de 2022 entre os evangélicos com Lula. A minha primeira pergunta é entender o porquê essa proximidade nas intenções de votos aconteceu e para onde ela pode caminhar nesses próximos, digamos, capítulos desse processo eleitoral, né? E a segunda análise que o senhor fez e que me chamou a atenção também foi sobre a taxa, o cruzamento que o Poder Data também faz, da taxa dos brasileiros, né, que consideram o trabalho de Bolsonaro bom ou ótimo, ruim ou péssimo, com o cruzamento do extrato dos evangélicos, né? Nesse sentido, eu também gostaria de saber qual é o impacto desses números, né? A partir do momento que o senhor também mencionou que a avaliação dos que o consideram bom ou ótimo caiu e de ruim ou péssimo subiu, né? Qual é o impacto destes números para a pré-candidatura à reeleição de Bolsonaro? Olha, de um lado, ele perde dramaticamente a eleição no eleitorado católico, né, que ainda é majoritário no Brasil. Os evangélicos tendem a ultrapassar os católicos, né, daqui a uma década, talvez, ou até menos, mas os católicos são majoritários e a clivagem no interior do segmento católico, a clivagem eleitoral é altíssima no momento, pró-Lula, né, pró-PT, né, pró-candidato petista, melhor, contra a candidatura Bolsonaro. E à medida que a pesquisa sinaliza um empate de 47%
no eleitorado evangélico, no segundo turno. Então, o eleitorado evangélico, se mantiver, né, essa intenção de voto até lá, não vai fazer grande diferença em prol do candidato Bolsonaro, como fez em 2018. Ou seja, em 2018, um estatístico estimou que a diferença de votos dos evangélicos em prol de Bolsonaro e contra Haddad foi na casa de 11 milhões de votos. Só no meio evangélico. E a diferença final entre os dois candidatos foi de 10 milhões e 700 mil votos. Né? Então, essa variável religião teve um peso gigantesco, né, na decisão eleitoral da eleição presidencial de 2018. E se mantivesse empate no primeiro turno e no segundo turno, no eleitorado evangélico, né, pró-Bolsonaro e pró-Lula, o eleitorado evangélico não terá peso significativo para definir a eleição presidencial, como teve em 2018, né? Ao contrário do eleitorado católico. E aí, eu não diria que o eleitorado católico está indo majoritariamente contra a candidatura Bolsonaro e mais favoravelmente em prol da candidatura Lula por razões religiosas ou morais, que foi o caso, em boa medida, né, da decisão de voto de parte expressiva dos evangélicos em 2018, ou seja, o apoio à candidatura Bolsonaro foi uma candidatura antipetista, em grande parte por razões religiosas e morais, envolvendo a chamada pauta de costumes, todas as fake news em torno do kit gay, etc., todas as ameaças que os pastores mencionavam, as teorias conspiratórias, persecutórias, né, de que o PT perseguiria os evangélicos, implantaria um regime comunista, bolivarianista, uma ditadura, etc., né, e que colocaria em xeque a liberdade religiosa dos evangélicos. Né? Tudo isso teve um peso significativo em 2018. Qual que é a possibilidade de líderes evangélicos, católicos, né, líderes religiosos, mudarem também de posicionamento e deixarem de apoiar Bolsonaro, uma vez que a pesquisa já mostrou que os evangélicos têm, né, se aproximado mais da pré-candidatura de Lula? Olha, a sua pergunta é extremamente importante pelo fato de que lideranças evangélicas já demonstraram uma flexibilidade, um pragmatismo políticos muito grandes, né, ao longo das últimas décadas. Né? Você tinha um antipetismo avassalador, por exemplo, na Igreja Universal, de 89 até 2002, quando, no segundo turno, 2002, de repente, Edir Macedo passa a apoiar a candidatura Lula. Né? Esse apoio do Edir Macedo aos petistas foi até quase ali 2016, né, até o período do impeachment, incluindo aí o seu partido, né, o PRB, agora republicano. E logo depois, o Edir Macedo, o PRB, depois republicano, se transformou, né, em suportes fundamentais no meio evangélico da candidatura Bolsonaro e do governo Bolsonaro. Silas Malafaia já votou, por incrível que pareça, já votou, né, no candidato petista, né, e depois se transformou num baluarte, né, do antipetismo, do anti-esquerdismo, etc. Bom, Marco Feliciano, Magno Malta e tantos outros apoiaram a candidatura de Dilma em 2010. Então, o que é diferente? O que desfavorece, e muito, a meu ver, essa flexibilidade e, em parte, esse pragmatismo, né, dessas lideranças na eleição presidencial de 2022? É o fato de que se consolidou uma direita cristã, cada vez mais, né, nesses últimos anos. Esses evangélicos foram um ingrediente, um elemento, um ator importante
da polarização política no Brasil, ou seja, eles são um fator de polarização política no Brasil, de intensificação dos conflitos, né, em torno de valores, da diversidade, das questões de gênero, das pautas feministas, LGBT, ou seja, eles contribuem decisivamente para intensificar as guerras culturais no Brasil, né, nos últimos anos. Agora, a gente não pode esquecer, quando a gente fala de... Então, acho que diminui o espaço para flexibilidade política e eleitoral, né? Mas, de outro lado, você tem um pragmatismo, né, antigo, que está muito vinculado também ao fato deles sempre, das bancadas evangélicas, sempre estarem vinculadas ao centrão, desde a Constituinte. O centrão não começou ontem, né? O centrão existe desde a Constituinte, né? E esse grupo é fisiológico, ele quer poder. Claro, todos os candidatos, partidos e políticos querem poder, isso é um truísmo, mas, ou seja, eles são capazes de deixar de lado as suas preferências ideológicas, seus valores ou princípios ideológicos de direito, para poder participar do governo e obter as benesses consequentes, com cargos, recursos, etc., acessos, né, aos ministros, ao próprio presidente, etc. Então, esse pragmatismo, que é uma marca, né, do centrão, o centrão, em boa medida, sempre é governo, independentemente, né, do presidente que ocupe e do partido desse presidente. Então, uma parte, sim, dessa bancada evangélica deverá fazer parte de alguns partidos do centrão, fisiológicos, que apoiarão um possível, eventual governo Lula. Quer dizer, a gente não pode dar de barato também que o Lula vai se eleger, né? Acho que uma outra coisa importante é que todo esse discurso antipetista, que demoniza o PT, que coloca o PT como inimigo de Deus, inimigo da igreja, inimigo dos pastores, inimigo do evangelho, inimigo dos valores cristãos, etc., né, que foi contundente em 2018, mas é um discurso que tem mais de 30 anos, né, que tem sido ativado, instrumentalizado política e eleitoralmente, né, nesse período, vai voltar com total carga, né? Então, as fake news, as teorias conspiratórias, persecutórias, etc., voltarão a plena carga, né, nas redes sociais, por mais que, de repente, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram possam coibir aqui e ali, né, sobretudo pressionadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, você ainda tem todo o WhatsApp, todas as redes possíveis e imagináveis, e especialmente o Telegram, né? Eu acho que o Telegram ele está sendo preparado para ter um uso intenso por parte das redes bolsonaristas, incluindo entre elas aí grupos evangélicos de direita, né? Professor, pegando o gancho, né, que o senhor falou do debate eleitoral desse ano, a qualidade do discurso, eu gostaria de saber, para a gente finalizar aqui o nosso Poder DataCast, quais são os desafios de se discutir religião e política de uma forma saudável no Brasil, especialmente no período de eleições, né, pré-eleitoral, eleitoral. Bom, acho que a sua pergunta me permite fazer um comentário que eu considero extremamente importante. É importante a participação dos evangélicos na vida política nacional. É importante que essa minoria religiosa possa, né, ter sido aceita e reconhecida como um ator legítimo, né, para participar dos debates públicos, para atuar na política partidária, eleitoral, no parlamento, no judiciário, no executivo, etc., né? Acho que isso é fundamental em toda e qualquer democracia. O problema, né, onde é que está o problema? É quando segmentos, sobretudo autoridades de minorias religiosas, cristãs ou não cristãs, defendem políticas discriminatórias contra grupos, contra minorias sexuais, por exemplo, contra os LGBTs, né? Ou seja, isso é
afronta os direitos humanos, afronta a democracia, né? Outra coisa, gera uma série de tensões em relação ao princípio da laicidade. E a laicidade é fundamental. A laicidade está atrelada à democracia, está atrelada aos direitos humanos, né? É a defesa de um Estado que trata de forma isonômica os grupos religiosos, né? E que evita estabelecer que o Estado adote como política pública princípios, valores, né, de qualquer grupo religioso em particular, tendo em conta a pluralidade religiosa. Então, o Estado não pode, não deve privilegiar um grupo religioso em particular, né, na elaboração de uma política pública, né, porque isso significa discriminação, e discriminação afronta a democracia. Chega ao fim mais uma edição do Poder DataCast. Obrigado, Ricardo Mariano, sociólogo e professor do Departamento de Sociologia da USP, pela presença. Obrigado. E muito obrigada a você que nos escutou e nos acompanhou até aqui. O conteúdo do Poder Data não acaba aqui. Acompanhe reportagens sobre os levantamentos a cada 15 dias no jornal digital Poder 360. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Obrigado, até a próxima.